Quando a gente olha para um negócio consolidado e reconhecido, a impressão é que sempre foi assim, né? Mas o que quase não aparece é o caminho até ali. Crescer um negócio não é uma linha reta. É decisão difícil, é risco, é insegurança e muitas vezes dúvida. Exatamente nesse ponto, né? Será que vai dar certo? Que muita gente desiste. Não porque o negócio não tem potencial, mas porque falta apoio na hora mais difícil, na hora essencial. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olá, eu sou Gisele Scopel, cooperada da Viacred, e os meus convidados hoje são o Celso Pamplona, proprietário da Eurocar, oficina mecânica e estética automotiva premium, especializada em carros de luxo, e também o Thiago Testoni, gerente de produtos e negócios da Viacred. Sejam bem-vindos, a gente vai ter muita coisa para conversar hoje. Obrigado. Obrigado, Gisele. Muita mesmo. Muita mesmo, né? O Thiago vem para justamente dar o caminho das pedras e o Celso para falar o caminho das pedras que ele enfrentou. Então vamos começar perguntando para o Thiago. Thiago, você deve ver essa realidade no dia a dia. E crescer parece fácil, parece natural. Mas a realidade, o que você percebe no dia a dia quando você encontra as empresas que estão nesse embate? Ou até quem está querendo começar, mas pensa, será que eu vou? Realmente, Gisele, é um ponto que a gente convive diariamente como cooperativa, principalmente, né? Eu numa retaguarda, né, na gerência de negócios aqui da cooperativa, mas no dia a dia os nossos colaboradores conseguem acompanhar e viver muito disso, né? E a vinda do Celso aqui, né, falar um pouquinho da Eurocar, dessa história, vai ajudar muito nesse processo para estimular, inclusive, instigar ou até gerar insights para cooperados que estão numa situação muito parecida, passaram por algo nesse sentido, estão ainda passando, né? Até porque tem um ditado que fala, né? Quem vê cara não vê coração. Ou melhor dizendo, né? Quem vê fachada não vê bastidor, exato. Talvez, né? Então aqui a gente está falando de uma empresa consolidada no mercado, né? Que atua, né? Mas como é que foi esse passado? Como é que foi essa história, né? Quais os apoios que ele precisou, as decisões que precisaram ser tomadas? Então realmente são desafios do dia a dia de um empreendedor que para nós aqui na cooperativa isso é muito frequente e a gente vem acompanhando e apoiando muitos empresários nesse sentido principalmente, desde pequenos a grandes. E o que parece, né? Parece natural o crescimento. Eu comecei, dei o primeiro passo, a partir de agora eu vou crescer. Só que agora aquela filosofia pode até ser barata, mas que funciona muito. Uma borboleta para sair do casulo, ela tem que fazer força e essa força dói para ela poder crescer e voar. Da mesma forma, as empresas, para crescerem, elas vão ter que enfrentar outros desafios, como, por exemplo, conhecer o que ela vai ter que fazer a partir do momento que ela tiver um lucro diferente, maior, né? Quais os caminhos, que investimentos ela vai poder fazer. Então, isso dói porque exige o conhecimento e a procura por mais conhecimento mesmo, né? Procurar onde ele vai firmar o pé. Realmente, e outro ponto, Gisele, que é importante, é que muitas vezes a pessoa quando vai empreender, ela vai empreender dentro de uma linha de algo que ela já conhece, que ela tem uma habilidade. Mas no momento de empreender, ela precisa ir além desse conhecimento, dessa habilidade, porque ela tem outros requisitos que ela vai precisar começar a se preocupar e se atentar, como as questões financeiras muitas vezes, né? A gente vê muitas empresas como, seja um bom mecânico, um bom latoeiro, um bom cozinheiro, mas na parte financeira, ela acaba tendo desafios, né? Então, o quanto é importante ter essa visão do todo para que a empresa possa se reestruturar. Talvez não necessariamente o próprio empreendedor buscar todo esse conhecimento amplo, mas ter com quem apoiar, ter quem pode apoiar e ajudar nesse processo é fundamental, né? Seja uma instituição financeira, uma consultoria, algo nesse sentido. Isso faz toda a diferença para essa reestruturação, né? Porque aventureiros tem muitos, mas aqueles que realmente querem chegar para fincar a sua pedra fundamental, né, dentro da sua atuação, para fazer história, precisa estar organizado e atento a todos esses pontos que é importante. Não basta só ter o conhecimento daquele teu negócio, mas você precisa ter um conhecimento mais amplo para aquele negócio realmente poder prosperar. E aí a gente pode citar aí o fluxo de caixa instável, decisões sem garantia, porque às vezes o passo é no passo de fé mesmo, né, que tem que fazer. Carregar o risco sozinho também, né? Muitas vezes sozinho, né? Mas ir sozinho é uma questão de escolha, né? Porque você pode contar com apoio, realmente, né? Você vai ter que tomar decisões, muitas vezes, na incerteza. Nós tivemos várias situações e casos que durante pandemia, né? Na época da pandemia, o quanto muitos empresários estavam na dúvida, né? Eu vou conseguir
eu vou tocar, vai dar certo, não vai dar certo. Muitos pararam por ali, outros persistiram e conseguiram superar esse desafio, mas buscando que apoio. Apoio de onde ele tinha maior, talvez, fragilidade, seja na questão financeira, seja na questão contábil, organizacional e estrutural, que isso também faz toda a diferença no crescimento de uma empresa. Não somente ser bom naquilo que faz, que isso é o básico, é fundamental, mas também olhar para todos os outros fatores que compõem a estrutura de uma empresa é o principal ponto para que você consiga continuar com o teu negócio, com o teu sonho, né? E superar esses desafios. Posso ter um talento onde eu sou excelente, mas se eu não sei administrar tudo isso, né? Se eu não tiver a ajuda de quem vai me ajudar a administrar, talvez não seja tão bom assim o meu negócio. Agora, Celso, empreender não é uma questão só de oportunidade, né? Também é uma questão aí de responsabilidade, de escolhas difíceis. E aí eu queria saber, teve algum momento assim que vocês tiveram que escolher entre crescer e manter a segurança e ficaram naquela, ficamos aqui ou vamos dar esse passo? Ah, Gisele, com certeza. Esse momento não foi uma vez só. Foram várias vezes. Em 28 anos, né? Exatamente. Até porque numa era onde você não tinha toda a informação que nós temos hoje em dia, você tinha que realmente se apegar consigo mesmo e tomar decisão da noite para o dia. Ou seguir em frente, ou paro, ou não invisto, ou procuro uma instituição que possa me apoiar, ou uma parte jurídica para me apoiar, saber que estou fazendo corretamente. Então, essa questão eu acho que todos os empreendedores passaram e é o mais importante. Você tem que saber o que você vai fazer. Tá? Você tem que ter uma visão a longo prazo. E a questão de decisão, muitas vezes, como o próprio Thiago falou, não é fácil, porque você não tem uma assessoria, você não buscou as pessoas para estar do seu lado. Então, você tem que tomar aquela decisão sozinho. E o fator principal de um empreendedor, pelo menos no ramo de mecânica, é você conhecer o que você está fazendo. 100% você tem que conhecer tudo que está ao seu redor para tomar essas decisões. Mas, lógico, nada funciona como a gente sempre quer e tem coisas que dão muito errado e, lógico, as coisas que dão muito certo compensam e por isso que teve toda essa trajetória até hoje. Mas só acerta quem tenta ir errando, né? Exatamente. Não tem nada que você tenha 100% de garantia que vai dar tudo certo em todas as etapas, né? Ah, mas Gisele, tem situações assim, vou te explicar o começo do Eurocar. Nós importamos um container de peça e tínhamos, vamos lá, na época, R$500 mil. Não tinha informação, não tinha especulador de dólar, o dólar estava 1,23. Saudade. Exatamente. Chegou um domingo à noite, aquela musiquinha famosa do Fantástico, né? Um plano econômico, o dólar foi a quase 5. O que você faz? Você tomou a decisão certa ou a decisão errada? No momento era a decisão certa. Exatamente. Mudou. Aí você não tem ninguém para te apoiar nesse momento. O governo não te apoia. Aconteceu um apoio. Isso foi uma questão mundial. Houve um problema mundial. Não foi nem o próprio governo que decidiu, não, vamos aumentar o dólar. E aí o que você faz? Você tomou a decisão certa e agora você vai passar por um perrengue. Então são coisas que eu acredito que hoje são mais fáceis de você calcular, porque você tem apoios, você vai à cooperativa, você sabe onde o seu dinheiro está investido, ou de que forma você pode investir, que você vai pagar uns juros a longo prazo, você vai ser fixo ou não. Antigamente não, você tinha que dar um tiro e aquele tiro tinha que tentar fazer de tudo que ele acertasse o alvo mais próximo do target, entendeu? Mas acontece, não foi só conosco, né? Quantas empresas que passaram por isso. Agora com a informação é muito mais fácil. Agora, diante do negócio, essas decisões são importantíssimas todo empreendedor ter, que realmente, como o Tessori falou, tem que buscar pessoas para ajudar e também ter pessoas de confiança dentro da empresa, que são muito importantes. Você ter realmente uma pessoa que cuide do teu dinheiro, que saiba realmente fazer os investimentos corretos, porque como o Tessori falou, você é um bom cozinheiro, mas você não lida com a área financeira. Como é que você vai fazer os pagamentos corretamente ou gerir aquele dinheiro para que ele cresça organicamente? É difícil. Então, realmente, os grandes empreendedores que começam e não estudam um pouquinho com essa questão, têm mais dificuldades, muito mais dificuldades. Aí que entra você entender muito mais do que lidar com um carro, né? Você tem que entender do mercado, você tem que entender de finanças, né? Exatamente. E o medo de tudo isso? Porque eu vejo que o cérebro, a cabeça de um empreendedor, não é que é sem medo.
né? O medo a falta de medo ela é até perigosa. Mas como é que você encara esses desafios que você vai importar lá um container de peças ou então outras situações que são menos corriqueiras no teu dia a dia, que você tem que tomar uma decisão de sim ou de não? Onde que vai o teu pensamento ou a busca de ajuda para você minimizar esse medo que você tem e poder dar esse passo que você está pensando? Gisele, eu acho que existe 2 momentos numa empresa, tá? Que é onde vem a responsabilidade. Uma empresa pequena, onde você tem 4, 5 colaboradores, uma estrutura enxuta, tá? Os custos seus são pequenos e você tem uma liderança, você tem como realmente tratar ela de uma forma mais simplificada, eu acho que você fica mais arrojado. Você acaba dando passos maiores, tá? Você acaba tendo uma visão mais longa do que você imagina. Quando você tem um quadro de funcionários maior, uma responsabilidade financeira muito maior, teu custo aumentou, tá? Lógico, a tua liquidez é grande, mas o teu custo aumentou e você tem uma carga em cima daquilo, eu acho que as decisões são mais freadas, as decisões são mais tranquilas, você pensa mais, você acaba procurando mais ajuda, porque você não tem mais como errar, tá? Você não tem mais tempo para errar. Você tem muita gente que depende, muita gente boa, muitos colaboradores bons que estão do teu lado, que tem família, tem pessoas que dependem deles. Então você vai errar tudo por uma decisão? Não, você vai ter que dar uma freada, uma brecada, espera um pouquinho, vai analisar o mercado, vai estudar. Hoje tem muita informação e aí você consegue realmente, se você for errar, for por uma questão de um ponto pequeno, mas quanto mais estruturar, melhor. Eu acho que a questão da empresa maior tomar uma decisão é mais difícil. Eu imagino. Agora sim, a gente fala, né, sobre crescer, que eu imagino que todo mundo que começa a empreender tem esse sonho, né? Começa dessa forma, às vezes o negócio cresce além daquilo da expectativa, mas o objetivo é poder, tanto para crescer, para ver dar certo, como para poder gerar emprego, enfim, né, tudo que isso gera. E daí não é só dinheiro, mas vem aí energia, vem também tempo e tranquilidade, né? O empresário é uma pessoa que não tem muita tranquilidade, porque está sempre pensando, sempre acelerado, o tempo todo vendo oportunidades ou vendo riscos, né? A cabeça está sempre a mil. E aí eu queria que você contasse um pouquinho. A Europcar, ela é referência hoje em mecânica e estética automotiva premium, né? Só carros, como é que você chama? De luxo? Não? Eu acho que a palavra de luxo é um pouquinho assim complicado de você falar um carro de luxo que acaba elitizando muito, né? Eu acho que nós somos especializados nos melhores carros como o seu, entendeu? Maravilhoso! Acho que o carro é especial para cada um, né? Esse segmento dos veículos importados que a gente se especializou é uma questão minha. Eu trabalhei em concessionárias de marcas de veículos importados e eu sempre tive essa vontade. Desde quando me formei no Senai, eu tive a vontade de correr atrás desse mercado. Eu acho que o mercado nacional, na época, me levou a escolher o mercado de carros, de veículos de fora. Porque nós tínhamos carros obsoletos. O Brasil tinha tudo para crescer, o Brasil era um país da década de 90 fantástico, tá? Pessoas fantásticas, empreendedores gigantescos. Os anos 90 foram um dos melhores do Brasil e a gente não tinha estrutura à altura para as empresas. Foi onde que a gente falou, pô, mas tem tanta coisa boa fora, né? Vamos especializar em lá. A gente teve a primeira concessionária BMW do Brasil, a Top Car. Então isso realmente levou a estudar sobre esse mercado e seguir o nosso caminho. Então eu Europcar 28 anos trabalhando com esses veículos, se especializando cada vez mais, e hoje a gente trabalhamos para o Brasil inteiro, não somente para a região. Temos carros de todo o Brasil lá dentro da estrutura. Que legal. Mas hoje tem reconhecimento internacional, inclusive, né? Sim, temos um feito histórico. Ano passado a gente fez um veículo. Fomos convidados a participar de um evento, que é o maior evento automotivo do mundo, que é Pebble Beach, tá, na Califórnia. Esse evento acontece todo ano, no mês de setembro, onde são expostos os melhores carros. E nós tivemos um desafio de um cliente em restaurar uma Ferrari F50. A F50 foi o último hypercar da Ferrari com câmbio com transmissão manual e um motor de Fórmula 1. Tá? Era usado um motor de Fórmula 1 de 89. Então, nós restauramos esse carro em 3 meses somente. Nós mobilizamos a equipe toda, a empresa todinha, para que realmente nós ficássemos trancados dentro da estrutura fazendo esse carro. Porque nós vimos expor, mas sem pretensão de prêmio. Porque nós vimos expor o Brasil, o trabalho do Brasil. Tá? O Museu Cardet, em Campos do Jordão. E chegamos lá e tiramos o primeiro lugar. Tá? Concorrendo com os ingleses, concorrendo com muita gente boa do mercado e pessoas muito mais
experientes que nós. É aquela situação que você não tem expectativa, mas Nenhuma. te mostra que você está no caminho certo, né? Exatamente. Isso reforça muito a construção de uma reputação e de uma marca, né? Isso é bacana, porque há 28 anos, imagino que o Celso não imaginava onde hoje, talvez, ou o ano passado, quando fez isso feito, e poderia chegar, né? Mas toda essa construção, essa persistência que tu teve nas decisões mais difíceis que tu precisou tomar, te ajudou a construir esse momento que te levou a estar numa vitrine, né, nacional e agora também internacional. Isso é interessante quando a gente fala para o nosso cooperado, né? O quanto ele tem esse poder, desde que ele tenha alguns requisitos mínimos, que eu posso dizer assim, eu ouço muito de um gestor, né, nosso aqui da cooperativa, que nós precisamos ter 3 P's em mente: paciência, persistência e propósito. Né? A paciência, muitas vezes, eu quero começar a empreender, mas já quero ficar rico da noite pro dia. Às vezes as pessoas, elas querem empreender com esse pensamento. Aí começa a atropelar as coisas, né? A persistência, às vezes, no primeiro desafio, cara, começa a desanimar. Será que eu sigo? Será que eu não sigo, né? E o propósito, que o propósito é que vai guiar tudo isso. O propósito vai te dizer assim, ó, não, eu vou persistir, eu vou continuar e vou ter paciência que um dia eu vou chegar lá, né? Então, nessa tua fala, dessa tua história, me mostra muito esses 3 P's, assim, evidentes, né? Sim. Quanto a tua paciência, a persistência que tu teve e o propósito por trás disso, fez você chegar onde chegou e com certeza vai continuar avançando. Testoni, eu tenho uma reflexão bem interessante sobre a questão de crescimento da empresa, devido ao seguinte, a situação financeira. Você cresceu, é óbvio que você vai ter mais lucro em cima disso, você vai ter uma vida diferente, a tua vida vai acabar mudando, você vai estar com pessoas diferentes ao teu redor. Só que você tem que ter um conceito do seguinte, a questão financeira é extremamente importante. Principalmente no meu negócio, em oficinas mecânicas, ou até vocês devem trabalhar com muitas revendas de veículos. Uhum. Os caras começam pequeno, trabalham bem, trabalham a marca, fazem um conceito, criam um conceito da marca deles, entregar garantia, entregar carros bons no mercado, mas muitas vezes o gestor da empresa, aquele cara que realmente está lá por trás de tomar decisões, acaba desfigurando um pouquinho o conceito que ele criou, tá? E ele começa a sugar da empresa. Ele começa a tirar recursos da empresa, aonde realmente você acaba fazendo com que a empresa fique estagnada. Tá? Então você tem uma lucratividade, mas você está sempre ali, beirando a lucratividade com os recursos que você está sugando. Você vai buscar prazeres da vida. Todo mundo busca prazeres da vida, é óbvio. Fica deslumbrado e gasta mais, aumenta o padrão de vida. Exatamente. O aumento do padrão de vida tem as suas consequências, porque o teu custo aumenta. Então você tem um custo maior na empresa e você tem um custo pessoal. E aonde quem paga esse custo pessoal? Você acaba colocando na empresa. Onde a empresa não aguenta mais, ela fica extremamente saturada. E ainda que o teu conceito vai caindo. Então, muitas empresas não vê acontecer isso, quando você vê, você está a zero novamente. E para começar novamente é difícil, porque você acaba tendo um problema gravíssimo. Os teus recursos financeiros foram embora, são outras épocas, o mercado aprendeu a fazer igual a você, né? Então você já não você não inventou mais a roda, né? Não é a roda já está pronta, né? Tá rolando ali cada vez mais rápido, né? O pioneiro com a novidade na frente. Eu tenho certeza que hoje montar uma Aerocar não seria nunca tão fácil como eu montei antigamente. Com um elevador, uma pouquinho de ferramenta, eu consegui criar a empresa com todo esse tempo de maturação. Hoje eu teria que ter inúmeros equipamentos, a eletrônica embarcada em cima dos carros, então não teria nem condições financeiras, nem como pensar nisso, ou nem procurar a Via Crédito para me ajudar, porque os valores são muito altos. Então você tem que ter um cuidado muito especial com a parte financeira para não se deslumbrar, para realmente você cultivar a empresa e dar saúde para ela. Você tem que tratar ela como um ser humano. Você tem que alimentar ela, você tem que cuidar dela, cuidar da saúde e sempre pensando o seguinte, isso aqui, eu não posso. Eu tenho que criar recursos para que me dê um percentual e aquele percentual tem que ser, né, tratado com muita seriedade. Senão não tem como. Mas aí que entra a questão da organização financeira, né? Exato. Porque realmente, quantos empreendedores acabam sendo o próprio vilão do empreendimento, né? Exatamente. Porque começa a brilhar o olho. Poxa, eu começo a faturar bastante, aí começa a confundir faturamento com lucro, e aí começa um enrosco e uma bola de neve que quando vai ver, você já está embaixo d'água. Aí para sair, você tem essa maior dificuldade, né? E é interessante que tu traz esse ponto, Celso, porque é uma realidade comum hoje,
né? Então aqui eu acho que serve até para esse recado, né? Esse cuidado, né? Ter uma organização financeira equilibrada é fundamental para que você consiga ter um planejamento de curto, médio e longo prazo da sua empresa e sim poder usufruir dentro daquilo que você planejou. Poxa, eu vou ter as minhas retiradas aqui para poder ter os meus privilégios, talvez, meus preciosismos, assim, poder usufruir deles, né? Mas sempre tendo em mente que a empresa, ela é a tua, vamos dizer assim, a vaca leiteira. Sim, você não pode matar. a vaca. Justamente. Tem que cuidar muito com isso. São armadilhas que às vezes a gente vê no meio do caminho. A empresa tem que ser autossustentável, com uma renda que possa reinvestir para crescer, e é aquela velha história. Chegar ao topo pode até ser ou parecer fácil, mas se manter lá É difícil. é que é o grande risco, porque uma vez que você fez, vão fazer igual você, Exato. né? Se você não tiver a sabedoria, né, de buscar ajuda, até de fazer o dia a dia acontecer, para chegar no topo, a queda também é grande, né? Depois que você chegou no topo. Então, se manter lá é que é o maior desafio, né? Gisele, não só questão de desafio, tá? É a questão de você conseguir entender o que está acontecendo com você dentro da sua empresa, tá? Você ter visão, aquela visão macro da sua empresa. Você chegar todos os dias de manhã, ver os pontos errados, os pontos certos, o que você tem que melhorar, o que você tem que realmente desacelerar. Isso, para o empreendedor, é muito difícil, porque você tem uma carga pessoal, as informações. Hoje nós temos os nossos clientes cobrando cada vez mais, porque as informações são muito rápidas. E você chegar todos os dias de manhã e olhar para a empresa com essa visão de preocupação, nossa, te tira energia já na parte da manhã. Mas tem que ter ciência, realmente, como a gente falou, dessa questão organização financeira, é o ponto fundamental, tá? Não tem como lidar com outra forma, e valorizar os colaboradores. Isso para mim é o que importa. Com a escassez de mão de obra hoje em dia, que todo mundo só reclama da mão de obra, tá? Mas o que você valoriza a tua mão de obra? De que forma você valoriza o colaborador? Isso para mim é o mais importante. Então a gente escuta de diversos amigos e clientes com diversos ramos, o cara trata o funcionário assim, que chama de peão, chama isso, não, esquece. Não, se você começar um negócio assim, dessa forma, ou tratar o teu colaborador dessa forma, esquece, pode parar, entendeu? É muito mais fácil você mudar o teu ramo, vende tudo, vai morar nos Estados Unidos, enfim, vai fazer alguma coisa pro teu bem, porque é uma complicação que você está criando. Então, para você realmente ter empresa sadia, tem que ter pessoas boas e super valorizadas, tá? Por mais dificuldade que você tenha, tá? Aquilo você vai faturar mais. Você vai ter pessoas de mais confiança, você vai conseguir dividir suas tarefas diárias, porque você tem pessoas capazes. E não é aquela capacidade somente intelectual, tá? Ela é uma pessoa bem remunerada, ela tem vontade, né? Ela tem aquela sede de chegar de manhã cedo e falar assim, não, nossa, eu gosto de estar aqui. Eu visto a camisa. Vontade. Exatamente. De ter a visão de dono mesmo, né? De querer ver Exatamente. o negócio prosperar, Sim. de ver que está investindo para ele próprio, não, né? Porque tem muito esse conceito, eu estou trabalhando para o dono da empresa, não. Né? E uma vez que você também é bem valorizado, também existe essa mentalidade também, poxa, se ele me reconhece, eu vou entregar o meu melhor, né? Porque eu também sou beneficiado. Acho que as pessoas querem também ver a sua casa, o seu lar, sua família prosperando, e isso passa muito por isso. Isso é muito interessante, porque a gente ouve muito falar sobre o problema da mão de obra qualificada, né? Escassez da mão de obra. Escassez de mão de obra e mão de obra qualificada. Aí sim. é um funil muito perigoso, né? Então, se você tem esse colaborador que está ali contigo, realmente... Como disse uma senhorinha que uma vez eu entrevistei, trato meus colaboradores aqui, a pão de ló, porque ela sabia que não podia perder. Mas né? É assim mesmo. E você acaba criando um relacionamento com esse colaborador ao ponto que ele começa a ver aquelas torneiras abertas, né? Aqueles erros que você acaba, às vezes, cometendo sem perceber que sem intenção. Né? Sem intenção, exatamente. Então, esse colaborador tem que ser muito bem valorizado. Tá? É importantíssimo para a empresa. Lógico, você tem funções que tem que ser aquelas funções diárias, que, infelizmente, não tem que fazer, né? Só a pessoa que fica apertando o botão todo dia, toda empresa tem, tá? Mas, de qualquer forma, você pode trazer algum prazer para ela. Você pode trazer uma melhora da vida dela. Tá? Então, o empreendedor dentro da empresa, ele tem que ter essa visão, tá? Principalmente com o colaborador. Para mim, eu acho que é o fator principal.
Porque realmente ele vai estar do teu lado. E é uma questão de equilíbrio, né? O capital financeiro e o capital humano, realmente, né? E como você mesmo falou, Celso, você valorizar sim financeiramente e pagando adequadamente pelo serviço que fazem e ao mesmo tempo o respeito. Indiferente da função que ele faz. Eu acho que esse é o principal diferencial de uma empresa que valoriza o seu colaborador, né? Então, essa valorização, ela é fundamental porque ela faz parte da construção da reputação da marca, da empresa, né, da qualidade que é entregue. Porque imagina, né, Celso, eu acredito que você tenha um desafio de buscar e atrair cada vez mais novos mercados, né? E aí você precisa sair da empresa para isso, muitas vezes. Você está deixando quem lá tocando, né? Ok, pode ter a esposa, pode ter outros familiares, mas o colaborador que está engajado, está motivado e se sente respeitado, com certeza ele vai ter esse cuidado com a torneira aberta, você estando lá dentro ou você estando lá fora. Exato. Não é só quando está sendo visto, né? Isso aí. É o salário emocional que vai além do dinheiro que cai na conta no fim do mês, né? É aquilo, estou feliz porque tem muita gente ganhando muito dinheiro e que quer sair do local de trabalho porque o local de trabalho é ruim. Então, será que o dinheiro vai contar? Porque as pessoas estão pesando muito a saúde emocional, né? Então, essa valorização eu acho que é imprescindível hoje em dia, visto que a gente já falou aqui, né? Exato. Mas você falou um outro ponto muito importante, Gisele, que é o seguinte, o dinheiro não é tudo, tá? Eu acho que aquela questão do ambiente familiar, um ambiente gostoso, tá? Com muito respeito e com aquele jeitinho gostoso de você chegar de manhã, um bom uniforme, sabe? Um bom refeitório, isso também faz a diferença, tá? Muita diferença. O sorriso no rosto, né? Que muitas vezes o empreendedor vem cheio de problemas para resolver e aí chega lá, explode, né? Estoura, não dá nem um bom dia, né? Isso faz toda a diferença. Né? Em qualquer empresa, e não só você sendo o gestor, né? Ou o dono da empresa, mas você sendo colega de trabalho, inclusive, né? Claro. Às vezes você não tá no bom dia, mas que culpa o outro tem para isso, né? Exato. Mas qual é a filosofia dessa empresa, né? A gente percebe isso, que a filosofia da empresa, ela segue o tom dos donos. Se o dono é carrancudo, mal educado, né? Você pode olhar, pode ir posição por posição. Vai ter um pouquinho do dono ali. Alguém carrancudo, alguém que não responde bem. Absorve o contrário é a mesma coisa, sim, né? Aquela pessoa feliz, que gosta, que a gente percebe que aquilo faz parte do DNA. E isso e hoje em dia, tudo isso que vocês falaram agora faz muito sentido, porque as pessoas hoje, elas querem o serviço, elas procuram sim um bom serviço, um serviço que caiba no bolso, mas uma empresa que também esteja adequada. Você trata teu funcionário mal? Eu não quero ir lá, né? Você faz alguma coisa errada? Também não quero ir lá, né? Então, acho que isso faz parte de de uma nova visão pro consumidor, né? O consumidor, ele é muito exigente, no modo geral. Ele quer preço, ele quer rapidez, ele quer tecnologia, ele quer qualidade, ele quer tudo. E você tem que se adequar no teu preço, desde uma hora de mão de obra cobrada, uma peça cobrada, ou né, o mercado varejo, tanto faz o negócio. Você tem que criar uma dinâmica em cima do teu cliente e moldar ele ao teu negócio. Então, se ele quer pressa, existe um preço. Se ele quer qualidade, existe um preço. Se ele quer desconto, existe outro preço, tá? Então, tudo é uma questão de você colocar esses dados na mesa e você mostrar para ele onde você está posicionado, tá? Então, a gente escuta muito, só passo aqui na frente, eu só vejo Ferrari, vejo Porsche, eu tenho até medo de entrar. Mas por que você tem medo de entrar? Nós atendemos, eu tenho clientes com carros, vamos lá, nacionais há 20 anos, e o cara sente o maior prazer de trazer o carro na Eurocar pela estrutura, pelo bom atendimento, as mesmas pessoas, a pouca rotatividade de colaboradores, que isso é muito importante, porque ele acaba criando um relacionamento. Ele sabe como ele gosta da lavação do carro dele, ele sabe como gosta que não mexa no banco do carro dele. São tudo pontos que o cliente realmente sai de lá maravilhado. Porque as pessoas têm essas manias, né? Tem um cliente que fala assim, não mexa no meu banco. Eu entendo dele. É chato. Às vezes, né, você vai, tá todo desregulado e tal, você tá com pressa e tá lá ajustando o banco. E parece que nunca fica na mesma posição, né? Nunca mais você encontra o lugar certo. Parece que botaram um calço lá e não chegou mais na posição. É normal. Então, a gente escuta isso e essa questão de posicionamento no mercado faz com que a gente... a Eurocar tem um pouco de medo das pessoas entrarem devido aos carros. Os carros são carros caríssimos, tá? Mas as pessoas são as mesmas. O mecânico que mexe na Ferrari, ele vai mexer também no carro nacional. Então, não tem diferença. Então, por isso que a gente se colocou no mercado sem diferenciar mão de obra, sem diferenciar cliente, ou tratar melhor o cliente do veículo, o Hypercar, ou o outro não. São todas as mesmas pessoas, é a mesma estrutura, é a mesma porta de entrada. Então, você tem que saber esse conceito e fazer com que atenda clientes bons.
independente do carro. Lógico, nós se especializamos no mercado, a gente investiu para isso, então tem um custo muito alto. Porém, a gente também sabe que os carros nacionais, eles são mais fáceis de mexer. Eles são menos complexos, né? Não mais fáceis, eles são menos complexos. Então, realmente, o serviço sai mais rápido. Então, a gente consegue atender tudo muito, muito bem e sabendo fazer com que isso se torne uma química diária e não diferencial, ou não elitizar esses clientes. Isso não é legal, né? Você chegar num lugar e você ser tratado menos ou mais, não é uma coisa muito bacana, entendeu? É como a gente chega na Via Cred e você é tratado com um sorriso, você é tratado como um investidor, mega investidor, ou você precisa lá de um cheque especial, é a mesma coisa, entendeu? Então, isso que faz a empresa, né, uma empresa realmente com conceito e bem vista. E quem reflete muito isso é o colaborador, né? Vai fazer com que esse cliente, esse cooperado, ele perceba essa não distinção em relação às pessoas que são lá atendidas, né? Por isso que a gente falou muito, né, da valorização do colaborador, do respeito pelo colaborador, porque tu está falando da experiência do teu cliente. Agora eu vou convidar as mulheres para fazerem parte dessa conversa e lembrar que a Sinara, que é a sua esposa, Sim. também faz parte de tudo isso. Ela estava com você lá no começo. Como é que foi a decisão de vocês de investirem juntos, de entrarem nessa jornada e... de repente, poxa, vamos fazer esse investimento aqui, onde é que a gente vai, onde é que a gente coloca esse pé agora? Gisele, eu comecei sozinho e aí que eu vi a dificuldade. Ser mecânico, ser gestor, na época assinar, né, um talão de cheque, fazer pagamento de boleto, sem internet e tudo. Não tem como. Você faz e no banco enfrenta a fila? Exatamente, entendeu? DARF, a gente pagava DARF de imposto, né? O imposto não era recolhido, né, no sistema. Você pegava e emitia um DARF lá, pagava depois que você importava a peça. O governo confiava muito nas empresas antigamente. Então, chegou um momento que a Sinara trabalhava na prefeitura, ela tinha um cargo na Secretaria de Saúde e gostava muito do que ela fazia. E foi quando eu falei para ela, você vai vir trabalhar comigo. Sou obrigado. Ah, mas Preciso eu não entendo nada, não sei o quê, e os dois novos, sabe, batendo cabeça ainda. Ela aceitou o desafio e está desde o ano 2000 conosco, tá? E realmente é aquilo que o Testoni falou, tem que ser realmente a peça-chave da empresa, ela é financeiro, ela que realmente cuida de todas as decisões financeiras, tá? E isso é extremamente importante, a pessoa que saiba o que está fazendo. Tá, com embasamento ao ponto de pagar os fornecedores, cuidar do banco, saber investir o dinheiro e deixar para as outras pessoas fazer a parte técnica. Então, isso fez o diferencial na Eurocar. Ter uma pessoa de confiança ao ponto de você baixar a cabeça e falar assim, não, agora eu vou cuidar do carro do cliente, fazer o meu melhor aqui, porque a hora que realmente chega a parte de cobrança ou a parte financeira, está bem servido, né? Fazer o que você faz bem feito e delegar o restante. Exatamente. Foi o fator principal. Eu imagino que parece você contando que foi fácil, né? Chamou a sua esposa, vamos sair da prefeitura, vamos trabalhar comigo. Mas com certeza foi uma decisão difícil, inclusive para ela e para você, né? Porque imagino lá, ela estava numa questão estável, né, tendo o financeiro, né, o salário dela todo mês garantido para algo que vocês estavam construindo juntos, né? Então esse é um fator primordial quando a gente falou, né, de ter o apoio. Esse apoio não necessariamente é de terceiros, mas internamente da família e tudo mais. E quando você trouxe o exemplo dela ser o centro ali financeiro, organizador de todo esse processo, tu consegue se dedicar para aquilo que tu tem expertise e olhar oportunidades de conseguir evoluir dentro daquilo que é a mecânica, que era o teu foco, core, né? O teu foco, né? Exatamente. Então isso é fundamental. A decisão não foi difícil, Tessoni. Porém, existe aquele mesmo ponto que eu falei para você de tratar bem o colaborador, né? Tem um amor por trás, né? Então, quando existe o amor por trás, existe essa dedicação dos dois, querendo ir para o mesmo lugar, cara, não tem nada que segure, entendeu? Uma empresa, um relacionamento só vai bem dessa forma. Sim, não tem outra maneira de fazer que as coisas aconteçam, né? Então, eu sempre friso e falei a vocês, o colaborador e a questão também de você fazer com amor. Não tem. Por mais que você tenha dificuldade, por mais que você tenha que buscar informações ou você bata a cabeça em certos momentos, cara, faça o que você gosta, entendeu? Isso é muito importante. Isso vai te resolver 80% dos problemas, porque você é um entendido, você está fazendo aquilo com dedicação, com carinho, com capricho, né? Então, isso mostra que você está no caminho certo. Tinha um propósito bem definido ali, ficou muito claro e dali vocês já tinham... Exatamente. As dificuldades tem. Principalmente a dificuldade financeira, porque você começa a crescer a tua empresa, você começa a atrair mais clientes e o teu caixa não cresce da mesma forma. Você cria uma carteira de clientes de 100 clientes, mas o teu caixa não está preparado para isso. E muitas vezes você acaba cometendo erros, tipo, conosco aconteceu muito na época.
Você, para agradar o cliente, Celso, eu vou fazer em 4 vezes. Cara, mas como eu vou fazer em 4 vezes? Eu tenho que pagar vista lá, mas não tem caixa para isso. Mas é uma questão de confortar o cliente, fazer com que ele venha novamente. Fidelizar. Fidelizar totalmente, né? Você fala assim, agradei o cara, fiz um serviço perfeito, entreguei o carro higienizado e ele vai me pagar 4 vezes. Eu pensei, nunca mais vou perder esse cara, né? Agora fechou, mais um cliente na conta. Nada, e meu caixa, como é que fica? Como é que eu vou pagar as contas? Aí você tem que multiplicar os clientes, né? Muitos cumpriram esse acordo, né? Mas talvez outros também não, né? Bastante, né? São decisões difíceis. Cara, isso que é o grande problema, que daí você começa, eu acho que como todo empreendedor, nessa situação que você comentou agora, que é o mais difícil, você começa a ficar descrédulo das situações e você começa a se blindar. É o cartão de crédito, é um boleto de uma maneira mais com nota fiscal mais certa, você acaba se resguardando mais, entendeu? Porém, tem clientes que acabam não aceitando, tem clientes que acabam te tratando assim, mas agora você mudou, antigamente você fazia dessa forma, e por que você está fazendo agora assim? Aí você tem que explicar o que aconteceu, mas não é fácil você falar para o teu cliente que você mudou as regras da empresa, né? Você está acostumado, está anos com você. E com o dinheiro dele ele vai querer negociar, né? Ele também quer fazer o mais fácil para ele, né? Opa! É que você muda o modus operandi que ele está acostumado já, né? Sim. Mas hoje, quando a gente olha o mercado financeiro, as instituições financeiras, elas trouxeram novas condições para que as empresas não precisem mais passar por aquele fiado, né? Exato. E correr esse risco, né? Então, como cooperativa, nós damos essas alternativas, né? Desde a máquina do cartão de crédito, desde o boleto bancário, né? Até também o financiamento direto, né? Ao cooperado, onde ele pode financiar diretamente com a empresa, né? As condições onde você como empresa recebe à vista, e isso ajuda muito no fluxo de caixa, principalmente, e nessa condição até o lojista ou a empresa pode dar um desconto para esse cooperado, porque ele vai estar recebendo à vista, ele vai financiar com a instituição financeira, certo. E o teu fluxo de caixa não é afetado, né? Então, que bom que o mercado evoluiu, né? E nós temos condições financeiras que ajudam a minimizar esse tipo de problema. Porque, claro, a instituição passa a assumir essa responsabilidade da possível inadimplência, mas ela te ajuda nesse processo do fluxo. Mas ainda assim, tem aquele cliente que vai chorar para aquele fiado, né? E aí vai muito da questão da confiança, do histórico, o relacionamento, né? Quando a gente oferece esses benefícios ou essas formas de financiamento, não necessariamente é para ela eliminar de vez, né? Mas é para que ela possa dar condições para quem, poxa, eu ainda não conheço o histórico. Porque hoje em dia o mundo mudou muito, né? Então a gente tem que se precaver de uma certa maneira para poder continuar seguindo em frente, né? Mas isso é um alívio muito grande para as empresas, né, Testoni? Porque, como o Celso falou, se ele pagou à vista, o cliente parcela, o que ele vai fazer? Então, essas soluções que você citou agora dão esse respiro para que ele tenha, não, tudo bem, eu posso parcelar, facilitar para ele, mas eu não vou ficar no prejuízo, vou conseguir pagar o meu quem entrega lá o material, né, que fugiu a palavra agora, o fornecedor, mas você não vai ficar aí com dor de cabeça pensando, e agora? Não consigo mais caminhar porque eu tô com esse dinheiro travado? Isso. Só daqui 4 meses? E ainda pode dar um desconto para ele, né? Vai sair feliz, com certeza. E tem uma questão que a margem que você tem, muitas vezes, naquele serviço que você executou, aquelas 4 vezes você não tem saúde financeira naquele negócio. Tá? Então, isso é muito importante também. É aquilo que a gente fazia no começo. Não tinha uma saúde financeira num serviço executado, e você, para fidelizar o cliente ou construir o conceito que você queria, você acabou fazendo. Então, realmente, o caixa é um dos grandes problemas de todas as empresas que começam, tá? E também, tá, já tivemos situações de você ter o caixa gordo, tá? O caixa lá legal, você acaba não se apegando a detalhes. Então, isso, na gestão financeira existe isso. Principalmente quando você está pequeno, você acaba, fazendo com que o dinheiro não trabalhe para você acaba ficando na zona de conforto, você dá crédito para quem não merece, você tem aí os tropeços, né, de uma situação que você pensa, agora estou tranquilo e tal. Então, tem isso também. As armadilhas, não é só na dificuldade, tá? Quando você também, às vezes, não está preparado na gestão do seu negócio, você acaba tendo caixa gordo e você acaba ferrando com ele. Então, isso é uma questão que não é só conosco. Eu já vi muitos amigos comentarem também sobre essa situação. Então, realmente, a gestão financeira é muito importante, tá? E aí que vem os parceiros, né, como acontece com a Via Credit, você acabar colocando aquele dinheiro para trabalhar para você, ou saber como lidar com aquela questão, entendeu? Porque a zona de conforto acaba com o teu negócio.
A zona de conforto faz com que você não veja possíveis armadilhas no meio do caminho, né? Exato. E aí, perdi um pouco aqui, perdi um pouco lá, tá tudo bem, o caixa tá... Meu caixa tá bem. Tá bem, bom, né? Mas tô com saldo positivo, deixa ali. Mas aí mora o perigo realmente, né? Então, Mora o perigo e também perdem-se oportunidades, né? Oportunidades. Que você poderia estar fazendo esse dinheiro trabalhar mais para você. isso aí. Então, bora ver as soluções aí da boas ViaCred, dicas hein? aí, tá? Mas muito Excelente. bom. Realmente, os nossos cooperados, eu acho que vão aproveitando bem esse episódio aqui pra... Se tá no azul, aproveita para colocar esse dinheiro para trabalhar para você, não ficar esperando, né, ele lá dormindo. Deixa ele trabalhar para você. Agora sim, a gente pensa, tenho a minha empresa, ou eu quero começar, ou eu quero fazer ela crescer. A gente tem a mania de achar, e é engraçado porque eu me lembro do exato dia que eu percebi que a vida nunca estaria 100% perfeita para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. A lista de tarefas que você tem no teu dia a dia, nunca ela vai diminuir, elas vão ser eliminadas, mas sempre vem outras. Então esse lugar perfeito onde eu vou dar o passo certo da minha vida, ele não existe. Lidar com esse timing que nem sempre é perfeito, né, Testoni, faz parte desse jogo. Faz, porque muitas vezes a gente espera o momento certo para dar o primeiro passo ou o segundo passo e tudo mais. Aí chega, agora é o momento certo. Vou trazer um exemplo, pandemia, chegou uma pandemia. Quem esperava? Exatamente. Então, muito disso é muito comum no mercado, movimentos que você não espera, repentinos, né? Então, às vezes, se você realmente acredita em algo, você tem habilidade para isso, né? Você não está simplesmente se aventurando, às vezes o momento certo é aquele momento que você diz assim, não, eu vou enfrentar e vou dar cara a tapa, né? Acho que, como mesmo o Celso trouxe, trabalhava, imagino que confortavelmente lá, a gente conversando, trabalhava numa concessionária, na mecânica, eu vou abrir o meu negócio e vou começar. Começou, e aí foi vendo que precisava de apoio, chamou a esposa, e assim foi crescendo gradativamente. Então, às vezes, a espera pelo momento certo atrasa uma vida. Isso aí. E desanima. E acontece que você acaba desanimando, né? Você, às vezes, acaba esperando para aquele momento, né, especial, e você vê que não era aquele momento especial. Você demorou muito o timing do negócio. E isso para tudo, né? Não só para uma decisão de empreender, né? Mas, às vezes, uma decisão pessoal, inclusive, né? Aquele casal que quer adquirir um imóvel, ou aquele casal que está planejando aumentar a família, né? Vou esperar o momento certo, e aí, às vezes, ele nunca vai chegar. E aí você está postergando um sonho, está postergando uma oportunidade, ou aquilo que poderia fazer o teu olho brilhar mais, né? Naquilo que tu planeja para tua vida, né? Exatamente. Agora, Celso, me conta, nessa jornada toda que exige decisão, exige enfrentamento, como é que aconteceu o casamento da Eurocar com a ViaCred? Como é que vocês se conheceram? Como é que você decidiu que é ali que eu vou encontrar soluções? Gisele, é interessante, né? Quando a empresa cresce, você vai buscar novos investimentos, você vai buscar novos equipamentos, e aí chega um momento que você vai estudar um pouquinho de que forma fazer. Tá, tem meu caixa, ou eu vamos lá, fazer um projeto em cima de uma instituição financeira, onde eu posso financiar aquele equipamento, e o fornecedor ele vai receber à vista, então ele vai me dar um desconto, eu vou ter ou não um preço melhor daquele equipamento. E você começa a estudar, é bem diferente, uma instituição financeira maior é difícil ele te apoiar, ele não tem essa porta aberta, ele não tem o coração pulsante ali na frente da instituição. Então a gente acabou fazendo alguns projetos para compra de equipamentos e tal. E essas questões de economia sempre refletem nas instituições financeiras, porque elas acabam trancando o dinheiro, elas te dizem não e deu, entendeu? E você fala sem muita justificativa, né? Geralmente, assim, bota a culpa no governo, bota a culpa, assim, em coisas que a gente sabe que é mentira, mas tudo bem, eles têm que botar uma desculpa. E a gente fazer, eu preciso crescer, o que eu vou fazer? Tá? Então, realmente, a entrada da ViaCred na nossa vida foi isso. Realmente tratar a empresa com o coração, não simplesmente só com a parte mecânica do negócio. Porque as instituições grandes, elas são mecanizadas, totalmente, tá? A gente sempre teve relacionamentos bons, mas tem até um ponto. E a ViaCred nos propôs uma situação a mais, onde que existe a parte mecanizada, mas existe o coração, existe a análise das pessoas que estão envolvidas no negócio. E isso fez com que a Eurocar dê um salto muito grande. A gente aumentou o nosso espaço, tá, significativamente e com muita qualidade. Hoje nossa empresa é vista como uma das melhores restaurações do Brasil devido ao nosso espaço que nós criamos. Desde a decoração, desde a criação da obra, a fachada ficou maravilhosa, porque a gente teve esse aporte e tivemos sempre essa condição de fazer. Precisamos, e a ViaCred ia nos visitar com aquele brilho nos olhos, como se fosse realmente assim um sócio
tá? E estava lá, pronto para ajudar. Então foi fantástico. E eu falo isso para todos que me perguntam, pô, onde conseguiu grana e tal, não sei o quê. A decisão foi a mais correta, e a gente, com esse apoio que vocês nos deram, foi uma situação que a gente comenta com muito calor, tá? Com muita emoção, porque mudou a Eurocar, e foi uma ação decisiva no momento que a ViaCred olhou para nós e falou assim, nossa, essa empresa é muito séria, vamos estar presentes, né, com ela, porque faz parte da história de vocês também. E um ponto bem importante dessa tua fala, Celso, e eu costumo dizer para muitas empresas e colegas, inclusive, que quem dá o crédito não é a instituição financeira. É a empresa que tem o crédito com a instituição financeira. Isso nós vimos. Né? Então, esse é um ponto diferencial, porque às vezes assim, poxa, eu tentei lá, não consegui, mas como é que está a tua situação financeira? Como é que está toda essa organização? Né? E o legal de ouvir tua história é porque ela com certeza vai servir de inspiração para muitas pessoas que vão poder estar assistindo, de ver assim, o quanto uma organização financeira, uma estruturação, ela contribui muito com essa questão do crédito. Que aí vai chegar, né? Chega na ViaCred, eu preciso de um crédito aqui. Como é que a gente consegue? Como é que eu consigo ter acesso a ela? Cara, toda a tua documentação, toda a tua análise, ela facilita muito essa aprovação. Então, o crédito não é a instituição que te dá, e sim você que constrói, e a instituição faz o repasse, né? Então, isso é muito bacana. E aí, por isso que eu gosto de reforçar esse ponto aqui, que a tua gestão é que vai fazer com que uma instituição financeira consiga te apoiar da melhor forma possível. Tem uma história bem legal de um colaborador meu, que ele é um rapaz que tem uma habilidade incrível em pintura, e eu trato ele, nossa, com muito carinho. E chegou um momento que eu precisei falar assim, pô, vamos subir na vida, vamos crescer aí, cara, tu tem uma habilidade e tal. E o cara sempre cabisbaixo, nossa, preocupado, e vai, puxa daqui, não conseguia resolver a situação dele. Eu falei, esse menino tem algum problema, vamos procurar qual é o problema dele. Era financeiro, tá? Aquilo tava batendo, martelando ele todos os dias, né? E a gente via que realmente as ligações e tudo mais estava chateando ele, porque era uma pessoa correta, porém se meteu num furo financeiro ali que não conseguiu mais cobrir. E foi com a ViaCred. E um dia ele abriu o jogo, falou, patrão, putz, estou ferrado lá, preciso... Calma, vamos dar jeito. Andei alguns metros, fui ali na ViaCred e falei assim, puxa o nome do menino aí que vão ter que ajudar o rapaz. Cara, a dívida era absurda, tá? Porque ele deixou a situação ficar daquela forma, e ele refinanciou um negócio que já tinha um tempo, né? Criou uma bola de neve. Uma bola de neve, exatamente. E vocês foram muito, muito tranquilos em resolver aquela situação, e realmente foram justíssimos, sabe, em fazer o desconto, dar as condições para que a gente cobrisse aquela dívida para ele. Então, aquilo foi fantástico, que mudou a vida dele. Tá? Realmente mudou a vida de uma pessoa. Então, isso é muito importante. Tá? Às vezes, quando a pessoa se encontra nessa situação de endividado e tal, ela tem vergonha, às vezes, até de buscar ajuda, né? De pedir ajuda e dizer assim, eu preciso de uma ajuda, de uma solução, e o medo. E foi legal esse teu olhar, né? De olhar a oportunidade e vou apoiar ele. Mas, Testônia, é mais fácil você esconder o problema. Isso, tá? Isso acontece com todo mundo. Quando eu falei a vocês que o dólar subiu lá, que eu tinha uma importação e tudo mais... Eu me fechei, eu não fui procurar ajuda. Eu criei um problema para mim mesmo. Então, diante dessa experiência, de toda essa vivência, você acaba analisando as pessoas e você acaba vendo, pô, tá precisando de ajuda, né? Só que é difícil alguém fazer isso por você hoje em dia. É difícil. Né? Então, realmente, quando a gente teve essa situação e viu que tem como uma instituição financeira realmente ver a pessoa pelo que ela é, não só pelo que ela tem, é muito importante. Né? Então, hoje ele é um fanzaço da ViaCred. Que bacana. E realmente, hoje ele é outra pessoa. Que legal. Hoje ele está super bem financeiramente por causa disso. Então, a gente conseguiu dar um grande passo na vida dele. Se organizou, assim... Tantas camadas dessa história, é muito legal você compartilhar, porque eu acho que um ponto também da ViaCred que tem esse perfil muito forte, que a gente sente que é muito personalizado. Não é assim, eu não posso, eu devo, não dá pra mim. Não, você tá com um problema aqui. Vamos tentar resolver aqui primeiro? A gente resolve, depois a gente continua esse processo. Mas esse olhar de dizer, vamos resolver a tua vida aqui pra te dar paz, porque no fim do dia é a paz da pessoa que se acabou, né? Quem tá devendo não tem paz. Então, ter esse olhar da ViaCred de, deixa eu te ajudar aqui. Depois a gente pensa no crescer, vamos resolver isso aqui. Sim. E esse teu olhar. Eu acho que isso une uma filosofia de pensamentos que faz muito sentido, sim, né? Do que a gente quer ver as outras pessoas bem também. Para que todo mundo esteja bem. Exatamente. E possa usufruir de tudo que você tá
conseguindo hoje, outras pessoas, os teus colaboradores, e tudo se constrói. Isso é sensacional. Essa é a real, o real valor, né, de tudo que a gente está falando aqui. E foi um ato pequeno que a gente acabou fazendo, e o que traz de retorno para a empresa é gigantesco. Então, tem que ser analisado cada caso, sabe? Você tem que realmente puxar essas pessoas e tentar ajudar. E tem solução para tudo. Tem. Eu tive agora mais uma experiência com vocês, que tiveram uma visita no nosso escritório e chamou todos os colaboradores para fazer uma conta salário. E tem alguns colaboradores que também estão enroscados, né? E com outras instituições. E vocês aconselham. Nossa, a reunião era para ser 20 minutos cada um. Foi quase uma assessoria para cada um. Que maravilhoso. Não, fantástico, porque daí... Quase tocou a gente de lá, né? Não, porque deram o horário do almoço, retornaram e tal, né? E todo mundo tratado assim, individual, né? De como vamos resolver, tem como fazer isso, isso aqui não, esse aqui é um problema maior, tu tem que procurar um jurídico. Então, vocês não somente querem vender um produto, vocês querem também assessorar aquela pessoa para que realmente que ela se sinta bem, entendeu? E aparecem os problemas na frente da gerente que estava lá entrevistando cada colaborador e foi extremamente paciente, dando dicas, e como resolver isso, porque eu trabalhei também em outra instituição, faça dessa forma e tudo mais. E foi um dia bem, bem divertido, porque daí a gente descobriu quem estava devendo, quem não estava, entendeu? Aqueles que não falam, né? Daí eu falei, opa, agora vamos ter que resolver isso daí, amigo, não pode deixar assim, entendeu? Mas ouvindo isso, de fato, é o propósito da cooperativa na prática, sabe, Celso e Gisele? Nós temos um propósito muito forte, que é unir pessoas e transformar vidas. Uma cooperativa só vai bem se a comunidade onde ela está vai bem. Então, de nada adianta a gente não ter esse foco e esse olhar genuíno para as pessoas. Como é que eu vou conseguir continuar crescendo como cooperativa se as pessoas não estão bem? Se o meu cooperado não consegue se resolver financeiramente, né? Então, a cooperativa está aberta e sempre esteve aberta a negociações e renegociações, né? O que falta, às vezes, é a coragem da pessoa e dizer assim, eu preciso de ajuda. A gente percebe muito nitidamente. Sim. Você trouxe o exemplo, né? As pessoas tendem a se fechar por vergonha, questões culturais, inclusive, né? Acabam afetando isso. Poxa, eu não posso dizer que eu estou devendo, o que as pessoas vão pensar de mim? Ou se eu for lá na cooperativa, eu quero falar baixinho. Gente, não tenham vergonha. Às vezes as pessoas, elas se colocam em situações ou a ocasião gera uma situação que ela não pediu para estar lá. Então a cooperativa, ela tá ali para apoiar e para ver as melhores condições financeiras. Obviamente é uma instituição financeira e não uma instituição de caridade. Claro. Mas o que for possível e o que tiver a mão da cooperativa, ela vai com certeza ajudar. E que legal tu trazer esses exemplos aqui pra gente mostrar o quanto realmente isso acontece. Que, né? Na prática funciona, né? Funciona. Não é só teoria pra ver no site, pra gente ouvir aqui o que a gente conversa em todas as nossas falas aqui, mas que de fato acontece na prática. Esse viés educacional da ViaCred é algo assim que a gente percebe o quanto transforma, como você falou, Tessone, a vida de muitas pessoas. Gente que viu oportunidade, não sabia onde procurar e fez muita coisa acontecer, desde dar início a negócios, comprar sua casa, fazer um investimento para um sonho. Isso a gente vê na prática. E é onde? Nesse viés educacional que não é só me dar aqui o teu dinheiro. Vem cá que eu vou te ajudar a usar da melhor forma e ainda você saber usar e crescer cada vez mais. Eu digo que a ViaCred tem uma cultura de fora, de país de primeiro mundo, tá? Onde ela realmente quer o consumo. Ela quer que as empresas cresçam, né? As empresas se deem bem. Isso é muito importante. As nossas instituições financeiras, elas não querem isso, tá? As grandes instituições. Elas sempre querem realmente a meta dela, entendeu? A partir do momento que você não andou na linha, é uma forma dela tirar tudo que ela tem, né, que você tem, entendeu? Então, a ViaCred tem esse pensamento de primeiro mundo que é fantástico. Essa ajuda, essa questão de crédito individual, personalizado, você não vai no Banco dos Estados Unidos, é assim. Uhum. Você senta na frente do gerente, você tem isso, você tem o score, você tem um relacionamento com o banco. Ele vai chegar até onde ele puder, mas vai depender de você. Isso aí. Entendeu? Então é assim que funciona. E se tu for olhar a história da cooperativa, né, a ViaCred há 74 anos, ela tem essa essência que ela não mudou no passar dos anos, né? O que muda são as vigências, obviamente, mas a essência ela permanece a mesma. Quando ela foi constituída lá em 1951, no grupo Hering, né? E aí tu traz um pouco aqui o banquinho da Hering, né? Essa semana eu tava lembrando disso. O banquinho da Hering, eu lembro lá em Rodeio, quando eu ainda era pequeno, eu ia no banquinho da Hering pro meu pai pegar talão de cheque e tudo mais. Mas foram sim, né? Foi uma empresa alemã, podemos dizer assim. Uhum. Então ela traz um pouco dessa cultura e a cooperativa ela vem mantendo essa essência até hoje, realmente. E ouvir isso
só reforça o quanto a gente continua no caminho certo, sabe, Celso? Isso é um baita feedback que a gente recebe de coração, realmente, porque é o nosso colaborador, e aí vem muito aquilo que tu falou, da valorização do colaborador. O quanto a cooperativa valoriza os colaboradores, né, para que eles possam transmitir isso na ponta. Porque tu imagina, uma cooperativa com mais de 100 pós-atendimento, mais de 2.000 colaboradores, manter, né, essa essência é um grande desafio. Agora sim, Testoni, a gente já falou bastante disso, mas a gente, para passar aquela régua, o que uma empresa ganha quando ela deixa de tentar resolver tudo sozinha? Quando ela acredita que tem gente aqui que pode ajudar realmente a dar aquele passo que ela nem imaginava que podia? Ela ganha tempo, ela ganha qualidade, ela ganha atenção para os seus clientes ou para quem ela está entregando o serviço dela ou aquilo que ela tem como essência, né? Porque, às vezes, fazer tudo sozinho, super-heróis eu só conheço em quadrinhos, né? Então, não precisamos ser super-heróis. Eu acho que contar com apoio, pedir ajuda, né, seja financeira através de consultorias ou o que mais, isso é fundamental e ajuda muito uma empresa a conseguir prosperar, crescer, né? Assim como o Celso, sendo um bom mecânico na época, né, pôde focar nisso, com o apoio da esposa, e com certeza a instituição lá no começo, que te ajudou também nesse processo, foi fundamental, e agora a gente também continuar e poder ajudar nessa nova etapa ali, né, que você contou ali, ela faz toda a diferença, né? Você não depende única e exclusivamente de ti, né? As decisões são tuas, mas a decisão de buscar ajuda e pedir apoio também é sua, passa por isso. Testoni, o relacionamento com a agência, com a cooperativa é importante de várias formas, não só a questão fomentar a sua empresa, mas sim um relacionamento. E todos os gerentes que nos atenderam ou atendem ainda, eles sempre têm coisas do mercado que às vezes você não está atento, tá? Questões de governo, questões de cartão de crédito, novas leis e tudo mais. Novas linhas. Exatamente. E isso tudo nos ajuda muito, entendeu? Cuida do cartão de crédito com isso, o valor de tal, cuida com o Pix, faz dessa forma. Ele te assessora para que a tua saúde financeira fique perfeita. Tá? Então isso é importante, estar sempre em contato, e esse relacionamento faz muito bem a empresa. Tá? Ajuda muito. Eu tenho essa experiência e a gente tem um contato, por sorte. A agência fica a poucos metros da empresa, então é muito mais fácil a gente resolver qualquer problema, mas são problemas bons de resolver com a ViaCred. Sempre com muita assessoria, sempre esse contato de alegria, como a Gisele falou, né? Sempre tem uma pessoa sorrindo, uma pessoa tentando achar uma solução para o negócio, né? Isso é fantástico. No mundo tão individualista que nós estamos, tem que levantar a mão para o céu que temos a ViaCred. Nós nos preocupamos em te dar condições e trazer soluções financeiras, você se preocupa com o teu negócio. Exato. E conseguir entregar qualidade para aquilo que você tem como propósito. Seu dinheiro está em boas mãos. Agora tem um desafio bem grande para vocês. Apesar de todos os erros e percalços que vocês passam, né, que você passou e que ninguém viu, apesar do medo, qual é a dica de ouro para quem está afim de crescer a empresa ou começar a empresa e não sabe, tá nessa dúvida, será que vou? O que vocês diriam? Eu diria o primeiro ponto essencial, conhecimento. É a base de tudo. O conhecimento ele tem que ser muito dinâmico, Gisele. Não somente conhecimento de leitura e tal, você tem que ter um pouco de experiência, tá? Aquele conhecimento e experiência. Você tem que vivenciar o que você realmente conhece, o que você estudou. Então, para mim, a dica principal é isso. Que com isso você vai conseguir quebrar todas as barreiras. Tá? Não tem nada que segure. E foco no objetivo. Isso vem junto. O conhecimento, você já está sabendo onde é o próximo passo. Você já sabe onde é o desafio. Você já sabe onde que pode chegar até lá, que aquele teu conhecimento vai te levar, entendeu? Então, isso é o principal. E claro que somado a coragem, né? De dar o primeiro passo e se certificar de pessoas que possam te apoiar ou instituições que possam te apoiar, como o caso daqui da ViaCred, né? Mas essa coragem, às vezes, você pode buscar, inclusive, em histórias de... Assim como o Celso contou um pouquinho da história dele inspiradora aqui, ele pode buscar várias outras empresas que também começaram de uma coragem e hoje são referências, né? Seja aqui na região, na cidade ou onde quer que seja, mas aquilo que inspira a pessoa, ela pode ser um pontapé que ela precisa aí para tomar uma decisão. Olha, esse podcast inteiro tá cheio de dicas, cheio de incentivo para quem quiser dar o primeiro passo. Celso, Testoni, quero agradecer vocês porque contaram aqui histórias reais e que, de fato, nada melhor do que histórias reais, verdadeiras, para incentivar quem tá ouvindo a gente. Obrigada. Exatamente. Eu que agradeço aqui, né, poder estar aqui com o Celso na mesa, conhecer o Celso mais de perto, né, ouvi falar da Eurocar muito,
né? Quem sabe um dia eu viro o cliente, né? Espero, tô trabalhando para isso, né? Já pode ser, né, Celso? Claro. Ele já deu o caminho, né? Já posso ser. certeza. Mas muito bom de conhecer um pouco dessa história e ver como a ViaCred ela pôde apoiar, né, nessa fase da Eurocar e não tenho dúvidas que vai continuar crescendo bastante. Tessone, Gisele, eu que agradeço o convite, que essas histórias são legais, tá? E eu acredito que pessoas que trabalham no nosso meio ou com empresas parecidas possam levar isso como dicas, né, valiosas, né? Tomara que eles usem isso a favor deles. Mas é importante sempre contar, porque é nível de conhecimento, que a gente falou, conhecimento é tudo. Então, isso são pequenas historinhas que vale a pena ouvir. Né? Vale, são inspiradoras. Inspiradoras, exatamente. E se tem uma coisa que essa conversa mostra é que crescer um negócio não é confortável. Tem fase que aperta, tem fase que decisão dá medo e tem momento que parece que não vai dar certo. É isso mesmo, é assim que o carro anda. Mas mesmo assim, tem gente que continua, persiste. Gente como o Celso, que escolheu seguir todos os dias, mesmo quando o cenário não ajuda e a resposta ainda não está muito bem clara. Porque é justamente aí que o crescimento acontece. Então eu quero agradecer a você que ficou com a gente, nos ouviu até aqui e até o próximo episódio.